Olá a todos vocês, alunos e professores aí do 7º ano Ensino Fundamental. Eu sou a professora Ludmila Soares, de Geografia, e estamos aqui mais um dia reunidos para estudar aí, para relembrarmos o que nós estudamos durante as nossas aulas da unidade 2, tá certo, gente? Então, vamos lá verificar a nossa aula 24. Nesse momento, nós teremos aí a nossa primeira revisão, tá? E, posteriormente, aí a segunda revisão, nós teremos a nossa avaliação, segunda avaliação, ok? Prestem atenção aí na nossa revisão, que daqui a pouquinho a gente retorna. Então, gente, vamos relembrar o que nós estudamos aí durante as nossas aulas da unidade 2, verificar aí, principalmente em relação à formação do território brasileiro, como que ocorreu, principalmente o fator histórico, e como o fator histórico acabou influenciando na parte da geografia, onde a gente vai verificar que nem sempre o Brasil ele foi do jeito que a gente observa hoje em dia. Ocorreram várias mudanças com o passar dos anos. Então, nós iremos estudar e relembrar o que nós já verificamos aí em relação à formação do território brasileiro. Então, olha só, na formação do território brasileiro, a gente tem que relembrar, principalmente lá no século XV, né? Onde os europeus, principalmente aqui para a nossa região, né? Para a nossa parte aqui do Brasil, que a gente conhece hoje como é hoje em dia, né? A gente verifica que os portugueses e os espanhóis, eles estavam em busca de novas terras para colonizar. Eles queriam colonizar, eles queriam ir em busca de novas riquezas, né? Em busca de novidades para levar para os seus países lá na Europa, tanto em Portugal quanto na Espanha. Então, eles nesse período, as terras que atualmente, hoje a gente conhece como continente americano, né? A gente verifica que a América ela é bastante extensa e ela pode ser dividida em América do Norte, América Central e a América do Sul, né? Onde o Brasil está localizado, ok? Então, eles acabaram chegando porque eles queriam riquezas, eles queriam verificar coisas novas para poder levar para os seus reis, tanto lá em Portugal quanto na Espanha. Mas, além disso, a gente vai verificar que, com o passar do tempo, eles acabaram estabelecendo tratados, né? E quais foram esses tratados? Para que iriam servir esses tratados? Gente, eles estabeleceram esses tratados para dividir o território, né? E posteriormente a gente vai verificar que as terras que começaram a ser ocupadas aí pelos portugueses acabaram formando o Brasil, o nosso país, como a gente observa, como a gente verifica atualmente, tá? Então, a gente vai verificar que essas formações que foram ocorrendo, que foram surgindo, vieram através desses tratados que foram feitos principalmente por Portugal e por Espanha, tá? Agora, a formação do território brasileiro, né, com a chegada ali dos portugueses, principalmente na área litorânea, que ocorreu em 1500, eles chegaram e não se fixaram logo aqui, eles queriam saber realmente o que existia, porém, explorar realmente só a partir de 1534, quando realmente começaram a vir os portugueses e aqui realmente se estabelecer para explorar cada vez mais. Então, quais são as características da formação do território brasileiro nesse período aí de 1534? Olha só, em 1534, gente, a coroa portuguesa, ela acabou dividindo o território que pertencia a ela, que era o litoral do Brasil, que a gente conhece atualmente, acabou dividindo o território em capitanias hereditárias, tá? Então, não esqueçam, o território brasileiro, ele começa a ser dividido em capitanias hereditárias. Agora, qual vai ser o principal objetivo dessas divisões
aqui feita pela coroa portuguesa. O principal objetivo vai ser a de garantir as terras ocupadas, explorá-las e também protegê-las da invasão de outros povos, principalmente, né, dos franceses, dos holandeses e também dos espanhóis, né? Porém, mais dos franceses e dos holandeses, que queriam novas terras, que também queriam explorar cada vez mais. Então, nesse período de 1534, as capitanias hereditárias, né, foram surgindo para realmente proteger, né? A gente verifica que essa divisão ela foi feita principalmente para não ter a invasão, principalmente ali dos franceses, dos holandeses e também dos espanhóis. Após isso, foram ocorrendo as explorações, as capitanias hereditárias elas começam a se desenvolver cada vez mais e algumas atividades elas começam a ser exercidas, tá? E a gente vai verificar que tudo isso acaba influenciando ali na extensão, na formação do território brasileiro. Agora, quais vão ser esses principais fatores para ter a ocupação e a expansão? Olha só, a gente vai verificar que nos séculos 16 e 17 vão surgir principalmente os bandeirantes, ficaram conhecidos bandeirantes, que eram as pessoas, né, que eram formados principalmente por homens, para realmente explorar o território que pertencia naquele período a Portugal, tá? Esses fatores para ocorrer a ocupação e a expansão, né, eles começaram a ter as incursões, né, dos bandeirantes para o interior da colônia. Começam a sair ali do litoral, né, e começam realmente a ir mais para o interior daquelas terras que pertenciam a eles. Eles tinham que conhecer, eles tinham que realmente explorar. E nesse período, gente, eles também, né, eles precisavam de pessoas para trabalhar para eles. Então, eles começam a quê? A aprisionar principalmente quem? Os indígenas que aqui já habitavam, tá? Então, os indígenas, eles começam a ser escravizados. Naquele período, até hoje em dia, a gente verifica que os indígenas, eles trabalham, né, para a sua subsistência. E naquele período, imaginem, né, com tudo que estava ocorrendo, né, eles tinham que trabalhar ali para os portugueses, principalmente, né, e outros colonizadores que estavam, como os espanhóis, os ingleses, os franceses e os holandeses. Além disso, os bandeirantes, eles estavam em busca de quê? O que que eles queriam? Eles queriam metais preciosos, principalmente ouro e prata, tá? Porém, nesse período, a gente verifica que os bandeirantes, em alguns determinados períodos, eles não estavam encontrando, então eles estavam começando a ficar frustrados ali, porque eles não estavam encontrando, enquanto os espanhóis, na parte oeste da América, eles estavam encontrando esses metais preciosos, e os portugueses não. Mas então, eles vão em busca, né, de outras áreas, tá? E também começam a explorar outros materiais, né? Outras matérias-primas. Então, a gente verifica que com essa exploração econômica aqui do território brasileiro, a gente fica que isso vai ocorrer principalmente nas primeiras décadas da colonização. Tá? E nessas primeiras décadas da colonização, vai ser muito importante, tá? Para os colonizadores portugueses, principalmente, onde eles não encontraram esses metais preciosos que estavam em busca, então eles começam a explorar o quê? Começam a explorar o pau-brasil, tá? Então, nesse período, eles não estão encontrando os metais preciosos na parte litorânea, então eles começam a explorar o pau-brasil, onde estava no litoral brasileiro, né, para comercializar principalmente onde? Na Europa, queriam levar para os seus reis e os reis venderem para outras áreas, tá? Além disso, né, de ter exploração aí do pau-brasil,
outras matérias-primas começam a surgir também para serem exploradas. A gente vai verificar que essa exploração econômica do território vai ocorrer principalmente também aí no século XVI, né? No século XVI, a gente vai verificar que vai ocorrer principalmente no Nordeste brasileiro, onde ocorreu principalmente o quê? A produção da cana-de-açúcar, né? Então, além ali do pau-brasil, vai ter o seu período de exploração. Com o passar do tempo, começam a surgir novidades, como o quê? Como a produção aí da cana-de-açúcar. E nesse período, a ocupação colonial, ela ainda se concentrava no litoral. Tá? Então, a gente observa que todo esse desenvolvimento, né, dessas explorações vão ocorrer principalmente ali no litoral brasileiro, tanto do pau-brasil quanto da cana-de-açúcar. Tá? Com o passar dos anos, outras situações, outras economias, outras matérias-primas vão surgindo e no século XVII vai ocorrer o quê? Olha só, a exploração econômica do território no século XVII, né, vai estar relacionado à expansão da colônia, que acabou acompanhando aí o crescimento das principais atividades econômicas, tá? Não ficando somente lá no Nordeste brasileiro, essa produção da cana-de-açúcar começa a ir para outras regiões do Brasil, né? E vai principalmente aí para algumas áreas do Sudeste brasileiro. Até então, gente, né, não existia essa divisão de regiões no Brasil, porém, hoje, para nós entendermos todo esse fator histórico, todo esse fator geográfico aqui do nosso país, a gente vai verificar, né, que hoje a gente divide por regiões, né? Então, essa parte da exploração do território brasileiro, que começa lá no Nordeste, começa a ir para o Sudeste, né, com a exploração do pau-brasil, com a exploração ali da cana-de-açúcar, saindo do Nordeste e indo para o Sudeste. Isso acabou ajudando a desenvolver cada vez mais, né, o território brasileiro, ok? Agora, além disso, né, no século XVII, a gente vai verificar que também vai ocorrer uma outra atividade, que vai ser o quê? A atividade da pecuária, tá? A gente vai verificar que a pecuária, gente, ela também foi muito importante, né, para essa exploração do território brasileiro, tá? E a pecuária, ela também começa a sair ali do litoral, começa a adentrar ao Brasil, né? Então, a pecuária, ela vai em direção ao interior do nosso país também, aumentando cada vez mais ali a sua extensão. Além da pecuária, no século XVII também vamos ter uma outra atividade importante, vai ser a busca pelas drogas do sertão, que vai já estar onde? Na nossa região, na Amazônia. Relembrando aí algumas drogas do sertão, vamos ter o guaraná, o urucum, o cravo, a canela, a salsa, entre outras, né, matérias-primas que acabaram surgindo e sendo exploradas aqui na Amazônia, que ficaram conhecidas como as drogas do sertão. No século XVIII, o que a gente vai verificar aí também de importância para ter essa exploração econômica do território brasileiro? No século XVIII, gente, as principais atividades que começam a favorecer aí o domínio das terras, principalmente para o oeste do nosso país, que eles querem explorar cada vez mais, querem ganhar mais terras. Então, começa o quê? Começa a expansão através da atividade da pecuária, né? Principalmente por todo o interior do território brasileiro. Além da pecuária, gente, nesse período também começa a busca aí por metais preciosos. Eles começam a encontrar na parte ali central do Brasil, adentrando cada vez mais para o interior com a exploração
de ouro e também de diamantes, né? Então, tudo isso acaba ajudando no desenvolvimento econômico do nosso país, em que acaba aí ajudando nesse desenvolvimento, saindo só lá do litoral e indo para o interior do nosso país. Já no século XIX, o que vai ocorrer com essas explorações econômicas do território brasileiro? Começa, gente, a desenvolver um conjunto de atividades, tá? Essas atividades, elas vão estar muito relacionadas ao quê? À produção de café no sudeste do nosso país. Isso já no século XIX, tá bom? Então, começa a produção do café, também começa a exploração do cacau e de algodão lá no Nordeste, tá? A gente vai verificar aqui, né? No Nordeste também a produção do cacau e do algodão. E aqui na nossa região vai ser marcado muito pela extração ali da borracha, do látex, né? Através das seringueiras, ok? Então, a gente acaba observando, né, todo esse desenvolvimento aí nos séculos XIX. Isso tudo vem, gente, junto com a formação do nosso país, tá? Então, isso acaba realmente ajudando nessa formação do território brasileiro que a gente conhece atualmente, né? Após aí, principalmente, a independência, ok? Então, nessa exploração econômica do território no século XIX, vem juntamente com o quê? Com a formação da nação após a independência. E essas atividades, elas ajudaram a ampliar cada vez mais o território brasileiro, tá certo, gente? Isso foi aí algumas partes do que nós estudamos, né, na nossa unidade 2, em que verificamos aí todo esse desenvolvimento econômico para ter a formação do território brasileiro que a gente conhece atualmente, tá? E a população? Onde é que fica a população aí do Brasil? Como é que a gente verifica esse desenvolvimento? Como é que a gente observa hoje em dia essa distribuição da população brasileira? Onde nós estamos inseridos? Gente, a população brasileira, a gente vai verificar que atualmente ela vai ser a 6ª maior do mundo, tá? Então, olha só, a população absoluta ou total, como é conhecida também, está em aproximadamente, atualmente, em 214 milhões de habitantes. Então, atualmente, o nosso país é o 6º país mais populoso do mundo, tá? Antes, ele era o 5º mais populoso do mundo. Primeiro vai ser a China, seguido da Índia, vamos ter os Estados Unidos, a Indonésia e o Paquistão. E em 6º nós teremos aí o Brasil, tá? E como é que ocorre essa distribuição da população brasileira? Nós somos o 6º maior em relação à população absoluta, tá? E também, gente, não esqueçam que o território brasileiro, ele é muito extenso, tá? Então, as pessoas, como elas começam, né, a habitar o nosso território? Lembra que nós acabamos de estudar em que o litoral brasileiro, ele foi bastante explorado. Consequentemente, gente, a população, ela começa a ficar no litoral. Então, a gente observa que a maior quantidade de pessoas, ainda hoje, habitam no litoral. Com o passar dos anos, que começam a ir para o interior, que hoje a gente conhece como a região centro-oeste, que hoje norte, mas antes não, era um grande vazio demográfico. Hoje a gente já observa várias cidades onde a quantidade de pessoas está aumentando cada vez mais, mas isso é com o passar dos anos, tá bom? Então a gente também vai verificar a distribuição aí da população brasileira. Olha só, a população brasileira, gente, ela está distribuída irregularmente pelo território, tá? Principalmente por quê? Por causa da concentração aí de habitantes, tá? Que vem principalmente pelo número de pessoas e também
pela área. E geralmente esse cálculo que a gente verifica, que é o número de pessoas, 214 milhões, pela área do nosso país, que está em torno de 8 milhões de quilômetros quadrados, esse cálculo ele é dado para a gente através de quilômetros quadrados, tá? O km, aqui nós temos o 2 em cima, ok? Então, aí a gente verifica, né, essa distribuição do nosso país, que está distribuída de maneira irregular. Por que irregular, pessoal? Por quê? Porque a maioria das pessoas vão estar no litoral, enquanto no interior a quantidade de pessoas elas vão ser bem menor, tá? Dado a parte aí da quantidade de pessoas e da área do nosso país, vamos verificar os aspectos demográficos aqui do nosso país. Olha só, os aspectos demográficos, gente, por ter uma área bastante habitada, que vai ser o litoral, né? Aqui no litoral a quantidade de pessoas, de brasileiros, vai ser bem maior. Enquanto na parte da região norte, na parte da região centro-oeste, a gente observa que essa quantidade, ela diminui bastante, ok? Então, nós teremos, né, uma baixa densidade demográfica, tá? E calculando 214 milhões, lembra lá do professor Alexandre explicando para vocês? 214 milhões de habitantes pela área do território, atualmente nós temos 25 habitantes por quilômetro quadrado. Então, é pouca gente para uma área muito extensa e está distribuída de maneira irregular, tá? O Brasil ele possui uma grande população absoluta, que é 214 milhões, porém o território ele é muito extenso, 8 milhões de quilômetros quadrados. Isso vai fazer com que o nosso país ele seja pouco povoado, tá? Por que pouco povoado? Porque existe muita gente? Existe, porém não é o suficiente para encher o nosso país, tá? Então, ele vai ser pouco povoado, a densidade demográfica ela vai ser maior no litoral, como eu falei já para vocês, a maior parte vai estar no litoral brasileiro, né? E a maioria desses municípios que estão no litoral tem mais de 10 mil habitantes, tá? Então, se eu pergunto a vocês, o Brasil, ele é muito ou pouco povoado? O Brasil, ele é pouco povoado, porém, a sua população absoluta, ela vai ser elevada. Nós podemos observar melhor neste mapa, né, como é que está a distribuição da população brasileira no ano de 2014. A gente observa aqui a maioria, onde está todo esse vermelho, né, a maior parte da população brasileira está realmente no litoral, áreas, né, onde tem aí a capital do estado, tem a maior quantidade também, uma concentração maior de pessoas, tá? Mas no litoral brasileiro ele acaba sendo marcado por essa grande quantidade de pessoas e no interior já diminui bastante, ok? Além de verificar aí sobre a distribuição da população brasileira, também vamos ver um pouquinho aí sobre como que a população brasileira foi formada, né? Porque a gente sabe que veio os portugueses, vieram os espanhóis, vieram os europeus de um modo geral, né? A gente verifica que já existiam os indígenas aqui antes desse processo de colonização e a gente vai verificar que como acabou sendo formada a população brasileira. Gente, a população brasileira vai ser marcada pelo quê? Pela heterogeneidade, tá? Então, a heterogeneidade da população brasileira vai ser aí um resultado, tá? Principalmente aí de séculos de miscigenação. O que é miscigenação, gente? Vai ser a mistura entre os povos daqui do Brasil, que foi formado principalmente pelos indígenas, foi formado também pelos africanos e também pelos europeus. Por isso que nós vamos ter aí essa grande miscigenação, ok? E com o passar do tempo, a gente verifica que essa miscigenação está aumentando cada vez mais.
Além de nós estudarmos sobre essa formação aí do território brasileiro, também estudamos sobre importantes, né, definições que vai estar relacionado à densidade demográfica do nosso país, né, que foi o crescimento natural, também conhecido como o crescimento vegetativo. Olha só, a gente vai verificar, gente, que o crescimento natural ou o crescimento vegetativo, ele vai ser determinado pela diferença de duas taxas, tá? Teremos aqui a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. O nome já está falando pra gente. A taxa de natalidade, gente, vai ser o número de pessoas que estão nascendo em cada grupo de 1.000 habitantes em determinado período. Já a taxa de mortalidade vai ser o número de óbitos, de mortes em cada grupo de 1.000 habitantes em determinado período. Isso acaba colocando para a gente o quê? O crescimento natural ou crescimento vegetativo. Em relação ao nosso país, a gente vai verificar que o crescimento populacional brasileiro está em queda, está diminuindo. Agora a gente vai ter alguns fatores que contribuíram para diminuir essa taxa de natalidade e a taxa de fecundidade do nosso país, principalmente por causa da popularização de métodos anticonceptivos, né? Também vamos ter a participação das mulheres no mercado de trabalho, vai ocorrer o crescimento da urbanização e a difusão do planejamento familiar. Então, a gente observa que a população brasileira, ela vai estar em queda, ok, gente? E assim, a gente finaliza essa nossa primeira revisão, tá certo? Relembrando que nós estudamos aí na nossa unidade 2.